Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Estamos agora, nesta manhã, nesta quinta-feira, na nossa sala. Esse é o momento que nós vamos estudar a nossa lição. A nossa lição de hoje vai falar sobre crescimento em Cristo. Nós temos aqui o capítulo 4, verso 14, para a nossa meditação. É uma lição muito importante, por isso eu apelo vocês para estudar esta lição, para participar desses vídeos, tá? E vamos juntos, com a graça de Cristo Jesus, aprendermos mais da vontade de Deus para nós, para nossa vida, para nosso crescimento espiritual. Vamos orar a Deus, pedir a bênção dos céus e vamos aqui entrar no assunto da nossa lição. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós estamos neste momento na nossa sala, vamos agora estudar a Tua Palavra, abrir a Bíblia Sagrada e nós queremos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, que sempre está conosco, permaneça neste momento também. Ilumine, ó Deus, a nossa mente para que possamos compreender a Tua Palavra e rogamos ao Senhor que inscreve e imprime em nosso coração a Tua Palavra. Em nome de Jesus te pedimos estas bênçãos. Amém. Muito bem, meus queridos. Aqui o apóstolo São Paulo, ele está apresentando no capítulo 4, verso 14, e também o verso 15 e 16, três metáforas importantes aqui para nós aprendermos, para não corrermos o risco, tá? Em meio a muitos enganos que é apresentado, e isso não é novo, não é moderno. Nos dias de Paulo ele já via isso acontecendo dentro da igreja, e hoje, é claro, nos nossos dias com muito mais aí volume, né, possamos dizer assim, porque mais enganadores têm surgido, tá? E isso usando a Bíblia, usando o nome de Deus, né, usando o nome de Cristo. Então, nós precisamos, queridos, nos atentarmos aqui pelo ensinamento, pelo conteúdo aqui desses versos, porque são muito importantes para nós. A primeira delas, não sejamos como crianças, né? Diz aqui Paulo que nós não devemos ser como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro, né, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, né, pessoas e pela astúcia que muitos deles induzem ao erro, ok? Muito bem. A primeira delas, queridos, é a maturidade da infância, tá? Por que aqui Paulo está dizendo que nós não devemos ser como crianças arrastados, né, pelas ondas levados de um lado para o outro, né, pelo vento de doutrinas? Queridos, aqui nesse contexto, né, quando Paulo está dizendo que nós não devemos ser como criança, em primeiro lugar, uma criança ela tem uma grande facilidade dela ser induzida, dela ser enganada, né? Por isso, conselho para os pais cuidar dos seus filhos, para que elas não sejam induzidas, né, pela influência, né, de pessoas adultas com má índole, né, de má intenção, tá? Induzir, porque é muito fácil se induzir uma criança, enganá-las com poucas coisas, tá? É nesse contexto aqui que Paulo está dizendo que chegou um momento, queridos, em que nós não devemos mais estar nos alimentando de leite, né? Ou seja, Paulo aqui, ele quer dizer que leite é um alimento, né? Um alimento que é frágil, que é apenas para uma criança recém-nascida,
né, para que ela possa ir se desenvolvendo, mas ao passar do tempo, do seu desenvolvimento, do seu crescimento, é claro que ela precisa ir comendo, né, outros alimentos mais sólidos, né, alimentos assim mais fortes para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Então, nesse contexto aqui espiritual, é exatamente isso que Paulo está falando. Chegou o momento de não sermos como criança alimentando apenas de leite, né? Mas nós precisamos de nos aprofundarmos mais em um alimento sólido, alimento forte, né? Da palavra de Deus, ok? Queridos, aqui a grande preocupação de Paulo é que a infância espiritual, né? E muitas vezes, queridos, nós deixamos de estudar a palavra de Deus ou de nos alimentarmos, né, de um alimento forte, de um alimento sólido, mais profundo da palavra de Deus, e como uma criança podemos ser levados, tá, pelas ondas, tá? Ou seja, uma criança é muito mais fácil dela ser, né, ali conduzida, levada, né, de um lado para o outro pelas ondas, enquanto uma pessoa adulta, ela luta, né, para se defender, a fim de que ela não seja levada com facilidade, né, pelas ondas, ok? Mas uma criança não é assim, ela não tem defesa, ela necessita, não é, de ajuda, ela precisa, né, de alguém forte para o sustentá-lo, tá? É nesse contexto aqui que a Bíblia está nos apresentando, né, esse formato, tá? Esse cuidado que nós devemos ter. Para isso, queridos, o conselho da palavra de Deus é que nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da Bíblia, no conhecimento da palavra de Deus, estudarmos, né, profundamente para entendermos, ok? A outra metáfora aqui, queridos, é o perigo, o perigo de sermos enganados por pessoas ardilosas que, como jogadores, né, pratica truques. Então, Paulo, ele usou a palavra grega cubeia, né, jogo de dados, de forma figurada para indicar astúcia ou truque. Tá? Aqui a preocupação de Paulo, queridos, é que geralmente muitas pessoas que aparecem tituladas, né, como um missionário, como um mensageiro, como um apóstolo, né, muitas vezes, e não é difícil de você encontrar hoje, pessoas dessa forma, porém que nega a palavra de Deus. Ela se apresenta como um missionário, se apresenta como alguém enviado por Deus, se apresenta como uma pessoa, não é, que tem vínculo com a palavra de Deus, mas, no entanto, tá, ela é astuciosa, tá, porque ela nega a palavra de Deus, ela apenas estuda alguns versos bíblicos que pode lhe trazer ali uma satisfação, tá, ou pode favorecer ali o desejo do seu próprio coração, sendo que ela não quer servir a Deus, não quer obedecer os mandamentos de Deus, não quer guardar a lei de Deus. E então, queridos, muitas vezes essas pessoas astuciosas aglomeram fiéis à sua volta simplesmente para tirar alguns proveitos. Ok? É por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos tomar muito cuidado. E para nós nos defendermos, não ser levado por essas ondas de religiões falsas, queridos, de doutrinas falsas, é somente por meio do estudo da palavra de Deus, aprofundarmos, estudarmos mais e mais, tá? Alimentarmos, tá? Da palavra de Deus, para que nós não venhamos a cair nessas ciladas. Ok? Isso não é moderno. Lá no passado, há 2000 anos atrás, Paulo já tinha essa preocupação. Ok? Então, queridos,
que realmente nós possamos crescer, né, no amor, crescer na verdade, crescer em Cristo, e como membros, juntos nós possamos, unidos, queridos, formar um corpo saudável, que é um corpo espiritual, que representa o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e sermos guiados, conduzidos por Cristo Jesus, que é a nossa cabeça, tá? É Ele que deve ser nos guiar e não nós mesmos guiar a nossa própria vida, ok? Então que Deus realmente nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós possamos sentir esse desejo no coração. Porque, queridos, eu já quero dizer para você que também não é fácil, tá? Porque o inimigo, ele não gosta de pessoas que estudam a Bíblia, que estudam a palavra de Deus, que se aprofundam no conhecimento, tá? E ele faz de tudo para tentar te impedir. É o levantar pela manhã e não ter tempo de estudar a Bíblia Sagrada, não ter tempo para orar, tá? É o enfado do trabalho, a excessividade de trabalhos, e quando chega no final do dia a pessoa está aí quase que morto de cansado, também não tem ânimo para estudar a Bíblia, tá? E passa um dia, passa dois, passa uma semana, e muitas vezes a pessoa não pega na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para poder estudar e se aprofundar, aprender, né, as verdades, ser guiadas pela luz da palavra de Deus e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. E aí, muitas vezes a pessoa fica como presa fácil do inimigo para os enganos, tá? E sabe que o inimigo de Deus, Satanás, ele tem os seus agentes. Ele tem aí, os seus instrumentos usados por ele, né, exatamente com a intenção de enganar. Tá? E muitas vezes, querido, usa até texto da Bíblia, sabia disso? Porém, um texto da Bíblia fora do contexto, queridos, se torna um pretexto e pode levar a pessoa à perdição. Lembra das tentações de Satanás com Jesus lá no deserto? Ele diz assim, está escrito que se você pular do pináculo do templo, os teus anjos vai te proteger e vai te guardar. E é claro que está escrito mesmo. Só que num contexto, queridos, totalmente fora da palavra de Deus. Porque nesse caso ele queria que Jesus tentasse a Deus, ou forçasse a Deus. Então, são muitas vezes, como pessoas hoje, que faz tudo errado, contrário à palavra de Deus, e depois acha que Deus é obrigado a resolver o problema dele. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Pula de cima que os teus anjos vai te proteger, vai te guardar, vai te abençoar, não vai deixar você tropeçar os seus pés em pedra. Aí Jesus disse assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é exatamente isso, queridos. Tem pessoas que são usadas pelo inimigo como seus instrumentos e eles usam alguns textos da Bíblia fora do contexto, né? Exatamente com essas más intenções. Então, queridos, e muitas vezes, quando a pessoa não está aprofundado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, só dela achar que porque o outro está falando em Deus, está tudo certo. E não está tudo certo, não. Tá? Não é porque alguém simplesmente usa o nome de Deus, o nome de Cristo, falando em Deus, muitas vezes fora da Bíblia Sagrada, queridos, não está certo. Não quer dizer que você precisa segui-lo. Tá? Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 7, tá? Ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ok? Então, muito cuidado. Aqui o apelo da palavra de Deus para mim e para você. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus para não sermos levados, né, pelas ondas, né, pelas ondas
dos ensinamentos falsos. Que Deus esteja contigo, te abençoando, e que realmente nós possamos aí, queridos, através do poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo, tá? Estudar e compreender a palavra de Deus, para que nós possamos estarmos alicerçados e enraizados no amor de Cristo Jesus. Fica aí o meu abraço a todos vocês e, se Deus quiser, até amanhã com a nossa próxima lição.